Olá, estou chegando com as notícias da região dessa terça-feira, 5 de março. Muito boa tarde para você. O jornal de hoje começa com imagem ao vivo de Campos do Jordão. Serra da Mantiqueira sempre com temperaturas mais amenas, faz 23 graus por lá nesse momento. WhatsApp liberado para você participar. Envie mensagens, fotos e vídeos para o 997168021. Eu te faço companhia até a 1 da tarde. Vamos juntos? O estado de São Paulo decretou situação de emergência em saúde pública por conta da dengue. O anúncio foi feito nessa manhã em uma coletiva de imprensa na capital paulista. Aqui na região já são mais de 22 mil casos da doença e 7 mortes. Cidades do Vale do Paraíba já decretaram emergência, como Taubaté, Jacareí, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Santa Branca. Mais informações ao vivo com a repórter Caroline Corrêa. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Carol, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Como você bem disse, o Estado então decretou esse estado de emergência através do Centro de Operações de Emergências, que é da Secretaria de Saúde do Estado. O Estado já soma mais de 31 mortes da doença e 138 mil casos da doença, de dengue no estado de São Paulo. Esse decreto vai permitir tanto que o estado e os municípios consigam maiores recursos do governo federal para investir em ações. A gente tem uma sonora da secretária de Saúde do estado explicando melhor sobre esse decreto. Vamos ouvi-la. Todas as ações que nós temos para fazer, junto aos municípios, são ações continuadas e estão sendo feitas desde 2023, O que muda agora com o decreto é que nós agora conseguimos ter um pouco mais de agilidade para adquirir insumos, contratar pessoas, aumentar a nossa rede de atenção e os municípios também eles podem usar o nosso decreto como justificativa para decretar estado de emergência também nos seus municípios. Então isso também vai agilizar, no caso dos municípios, a licitação para compra de eventuais insumos, sendo sempre com muita responsabilidade, utilizados para a questão de epidemia. Bom, a gente sabe que aqui na nossa região, algumas cidades já decretaram uma situação de alerta, como é o caso de Jacareí, Taubaté, Guaratinguetá e Pindamonhangaba. Na nossa região, somam mais de 22 mil casos da doença e esse número deve ser maior, já que esse boletim ele é atualizado de forma um pouquinho mais devagar. Inclusive, tem uma morte a mais na região que foi confirmada aqui em São José dos Campos. E é sobre isso que a gente vai conversar com a doutora Tereza. Doutora, obrigada por estar com a gente. Explica pra gente, essa notificação foi de ontem, Quais as informações desse paciente? É um paciente que faleceu mês passado e aí demora um pouquinho o resultado do exame para chegar aqui para São José, A gente confirmou o caso dele ontem. E aí é um paciente, um homem, idoso e que tinha comorbidades. Na cidade, existem outras mortes suspeitas que estão em investigação? Como está essa situação? Então, a gente investiga os óbitos, a gente está investigando, até por cautela, os óbitos suspeitos ou de dengue, ou que tem alguma característica, a gente sempre investiga. Esse decreto do governo do estado, foi anunciado hoje de manhã, ele ainda vai chegar aqui para as prefeituras, Como é que funciona? Muda alguma coisa para vocês? Esse decreto tem que ser publicado, E aí ele vai ser publicado provavelmente amanhã, geralmente leva um dia ou até mais, e aí ele vem oficialmente para nós. Então, baseado depois no que está informando ali no decreto, é que a gente vai seguir as nossas orientações, porque a gente segue o que o decreto do estado preconiza. Mas trazendo mais recursos ajuda a combater melhor, Com certeza. Ah, com certeza, abre portas para várias coisas. E conta pra gente, Como está sendo as ações aqui de São José dos Campos para poder conter a doença no município? Então, a gente sempre acompanha o número de casos de dengue semanalmente. Isso independente de a gente estar em epidemia ou não. Então, quando a gente começou a perceber um aumento no número de casos, a gente já desencadeou medidas para tentar informar a população, conter esses casos. Então, o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses, que é o trabalho de bloqueio dos criadouros, a nebulização não parou, Então, ela somente se
intensificou, né? Inclusive funcionando sábados, no carnaval funcionou, né? Os agentes comunitários de saúde também ajudaram em toda essa ação, fora a parte de capacitação dos serviços, de organização dos serviços de saúde para atendimento da população. Perfeito, muito obrigada, viu, doutora? Então é isso, Carol, a gente segue acompanhando, né, a questão da dengue, não só aqui em São José dos Campos, mas em toda a nossa região, principalmente agora com esse decreto de situação de emergência aqui no estado de São Paulo. Volto com você no estúdio. Pois é, Carol, e mais do que nunca a colaboração da população é fundamental, né? Vale ali dar uma olhada em casa para ver se está acumulando água parada. Esse combate, né, precisa ser conjunto entre as autoridades e também a população. Obrigada pelas informações. O Tribunal de Justiça condenou a Prefeitura de São José dos Campos a realizar intervenções para melhorar o trânsito na Ponte Estaiada. A decisão acata um recurso da Defensoria Pública e do Ministério Público do Estado e considera que a construção da ponte foi ilegal. De acordo com a decisão da Justiça, a Prefeitura de São José dos Campos tem o prazo de 2 anos para fazer intervenções viárias na região da Ponte Estaiada. A obra foi realizada com o objetivo de melhorar o trânsito, mas motoristas continuam enfrentando congestionamentos nos horários de pico. Os resultados exigidos pelo TJ são melhora da fluidez na chegada rotatória pela Avenida Jorge Zarur, melhora da fluidez na chegada à rotatória da Avenida São João, melhora da fluidez na Avenida São João, sentido centro, entre a rotatória e a rua Paulo Edson Blair, e melhora da fluidez na chegada da Avenida Cassiano Ricardo, na rotatória do Tori. A ponte custou R$ 61,5 milhões, valor bem maior que o previsto pelo município, que foi de R$ 48,5 milhões quando a obra foi anunciada. A construção começou no fim de 2018 e o prazo inicial de entrega era agosto de 2019, mas questionamentos do próprio Ministério Público paralisaram os trabalhos 2 vezes. Apesar disso, a Prefeitura conseguiu autorização na Justiça para continuar a obra e inaugurou a ponte em abril de 2020. Por meio de nota, a Prefeitura de São José dos Campos alega que todas as obras citadas na sentença já foram realizadas. Segundo o município, essas medidas já teriam melhorado o trânsito e, por isso, a administração vai recorrer da decisão. O vice-governador Felício Ramute, prefeito na época da construção da ponte, também disse que as intervenções mencionadas pela Justiça já foram realizadas. Em Pindamonhangaba, 2 homens foram flagrados pela Guarda Civil furtando a fiação elétrica de uma creche no bairro Feital nessa madrugada. A ação dos criminosos dentro da unidade foi registrada por câmeras de vídeo monitoramento da Prefeitura por volta das 4h30 da manhã. Os GCMs foram até o local e conseguiram prender a dupla de 24 e 27 anos com uma grande quantidade de fios retirados da creche. Segundo o município, as aulas do local estão acontecendo normalmente nesta terça-feira. Em Taubaté, uma câmera de segurança flagrou um assalto em que a vítima reage à abordagem de um criminoso no bairro Independência. O caso foi por volta das 8 horas da manhã de ontem, na rua Wellington Queiroz de Oliveira. O criminoso, que estava de bicicleta, derruba o jovem, que parte para cima do ladrão. Mesmo assim, o suspeito larga a própria bike e foge com a bicicleta roubada. O assaltante foi encontrado no Parque Ipanema, confessou o crime e apontou onde estava a bike roubada. Segundo a Polícia Civil, ele já tinha várias passagens pelos crimes de furto e roubo e permanece à disposição da Justiça. Na região, Pindamonhangaba foi a cidade com mais de 100 mil habitantes que registrou a maior alta na geração de empregos, puxada pelo setor de construção e de serviços também. A Francilúcia é dona de uma agência de marketing em Pindamonhangaba e desde o ano passado sentiu que a demanda de trabalho cresceu. Com isso, a alternativa foi aumentar o quadro de funcionários. Nós cuidamos hoje de cerca de 10 empresas fixas, de gestão de redes sociais e parte comercial e eventos. E até então, a gente, ano passado, trabalhava com cerca de 4, 5. Quando aumentou a demanda, nós vimos a necessidade de fazer contratações. Esta empresa de consultoria de RH da cidade recebeu 10 mil currículos na plataforma online ao longo do ano passado.
muitos foram revertidos em contratações. Eu acredito que principalmente pelo fato das expansões de algumas empresas que aqui estão, né, juntamente com a demanda do setor de obras. A gente teve demanda até da parte de pedreiro, pintor, mestre de obras, até então também para as indústrias, parte de coordenação e gerência. Pindamonhangaba teve um crescimento de 49% na geração de empregos de 2022 para 2023, um saldo positivo de 660 postos de trabalho de um ano para o outro. Na região do Vale do Paraíba, a cidade foi a que mais gerou emprego no ranking de municípios com mais de 100 mil habitantes. Temos nossa lei de incentivos fiscais, é uma lei muito boa, positiva, aquele cara que quer investir aqui, que quer crescer, a gente então tem vários incentivos para que a pessoa venha. E isso aconteceu. A empresa também que quer expandir. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em 2023, São José dos Campos gerou 6.908 postos de trabalho, contra 8.876 em 2022. Uma redução de 22% de um ano para o outro. Jacareí criou 960 vagas em 2023. No ano anterior, foram 2.109, queda de 51%. Já Taubaté teve saldo positivo de 19%. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pindamonhangaba, a expansão da cidade tem impactado nesses números positivos. Preciso ter que o município de Pinda ele se qualifique nas diversas áreas e segmentos que as empresas precisam para que a gente possa realmente atender a demanda de forma realmente competente, né, e naquilo que a empresa precisa. A construção civil e a indústria foram os setores que mais tiveram destaque na geração de emprego, mas o comércio também teve impacto positivo. Infraestrutura de indústrias investindo, fazendo ampliação, isso tudo reflete no comércio. Na visão do presidente da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, desde a retomada econômica depois do fim das restrições da pandemia, o comércio da cidade tem se consolidado. A prestação de serviços saiu, né, em primeiro plano. Depois vem vestuário, a parte de eletrônico, né, bares e restaurante também na cidade tem aumentado bastante. Então é questão de crescimento, é gradativo, mas a gente vê que realmente Pinda está se destacando na região. Primeira parada no Band Cidade. A seguir, a Band prepara grande cobertura para o período de eleições. Novos programas, quadros e os tradicionais debates a partir de agosto. Eu volto já já, não saia daí. De volta com o Band Cidade, em São José dos Campos, 15 mil pessoas que trabalham como motorista de aplicativo podem ser impactadas por um projeto do governo federal que altera as regras para a categoria. Entre elas, um pagamento mínimo por hora e inclusão no INSS. A proposta foi enviada ontem pelo presidente Lula ao Congresso. Caso seja aprovada pelos parlamentares, passará a valer em 90 dias. O Marcelo trabalha há 8 anos como motorista por aplicativo. Para ele, a regulamentação da função, com os valores e o vínculo empregatício previstos no projeto não são vantajosos para a categoria. Está um inchaço de motorista de aplicativo. E essas corridas que não compensam, às vezes abaixo de R$6, entendeu? Essas corridas curtas. Então, tá bem difícil para o motorista hoje ganhar dinheiro. Aí vai vir uma regulamentação que vai piorar ainda a situação do motorista. O Daniel era funcionário de uma fábrica. Deixou o emprego com a carteira assinada para trabalhar como motorista por aplicativo. Ele diz que o projeto proposto pelo governo federal não é interessante. Vai receber muito pouco, não vai pagar a nossa despesa. O governo federal enviou para o Congresso nesta segunda-feira o projeto que cria um pacote de direitos para motoristas por aplicativo. Entre as medidas, uma contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social dos 7,5%, além do pagamento por hora trabalhada no valor de R$ 32,09. 8 anos sem nenhum tipo de reajuste, agora que vem uma nova regulamentação, num valor aí baixo, entendeu? De R$ 32,09 por hora.
É bem difícil o cara manter um carro. Só em São José dos Campos são cerca de 15 mil motoristas, com cerca de 70 mil corridas por dia. Pelo projeto, o trabalhador continua com liberdade para decidir sobre os dias e horários, com carga horária de no máximo 12 horas. O caso também é discutido no Supremo Tribunal Federal sobre o vínculo trabalhista entre prestadores de serviço e as plataformas. Porque é muito importante, tanto os motoristas de aplicativo, eles terem a ideia da importância de fazer qualquer tipo de contribuição para a Previdência Social. Por quê? Porque com isso eles estariam amparados em caso de acidente, em caso de invalidez, em caso de auxílio-doença, pela regra do INSS. A Defesa Civil Estadual publicou um alerta de chuva forte na região entre hoje e quinta-feira. Nas cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, os acumulados podem chegar aos 100 milímetros. Fica o alerta, então, pois durante a tarde já pode acontecer essa virada no tempo. Os detalhes aqui na nossa tela. Em São José dos Campos, hoje a máxima chega aos 30 graus, faz calor agora à tarde, tem chance de temporal em São José. Taubaté também, máxima mais alta, 32 graus, mesma situação de Aparecida, chance de temporal e máxima aí alcançando os 32 graus nessa terça-feira. Próxima tela, temos mais algumas cidades aqui da nossa região para mostrar para você. Em Piquete, a máxima deve chegar aos 31 graus nessa terça-feira, por lá também tem chance de chuva forte. São Luís do Paraitinga, máxima de 31, Monteiro Lobato com a mesma máxima, 31 graus, e assim como as outras cidades, também tem chance de temporal. O destaque da previsão do tempo de hoje é Caraguatatuba, no litoral norte. Em Caraguá também pode chover forte nessa terça-feira, máxima de 32 graus. E nos próximos dias, mais chuva para a cidade, mas não tem essa previsão de temporal, né? E sim de uma chuva mais constante, uma chuva mais tranquila. Nessa quarta-feira, máxima de 29 graus, quinta máxima de 27, sexta também. E no sábado, o sol até deve aparecer em alguns momentos do dia e a máxima alcança aí os 29 graus em Caraguá. As eleições municipais acontecem no segundo semestre, mas a Band já prepara uma grande cobertura. Novos programas, quadros que vão de encontro com as necessidades da população e, claro, a tradição dos debates com candidatos das principais cidades da região a partir de agosto. O novo projeto Nossa Cidade vai abordar os problemas que o eleitor enfrenta nos municípios, como o transporte ruim, a falta de medicamentos e o ensino sem qualidade. As administrações municipais serão avaliadas através do Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA, que reconhece o bom trabalho dos prefeitos no prêmio Band Cidades Excelentes. Também haverá o Band Eleições, com 3 edições locais e uma nacional. Durante toda a cobertura, haverá um foco no eleitor, para que ele possa interagir diretamente com os candidatos em busca de soluções para os problemas das cidades. Nossa cobertura estará focada no dia a dia da vida das cidades, das grandes, médias e pequenas cidades. O município é o ente federado mais próximo do cidadão. Sendo uma eleição municipal, nós vamos investir muito nisso, vamos interagir com o eleitor o tempo inteiro. O eleitor terá uma presença importante, um espaço importante na nossa cobertura. E vamos também levantar os horizontes nacionais, porque essa campanha de 2024 terá muito a ver com a de 2026, evidentemente. Essa cobertura promete. Bora dar uma olhada em algumas das interações que chegaram no nosso WhatsApp. A sua participação é muito importante para o jornal. Envie comentários, sugestões ou reclamações. E se a gente não exibir a sua mensagem no dia, continue tentando, que já já ela aparece aqui na nossa tela. Vamos ver então de onde vem a primeira do dia? Vem de Jacareí, é o Adriano. Olá, Carol, é difícil eu perder o Band Cidade, não perco nenhuma edição. Que bom, Adriano. Obrigada aí pela sua audiência. Grande abraço para você, para todo mundo de Jacareí que está nos acompanhando também, viu? Próxima mensagem agora é o Flávio de Taubaté. Boa tarde, Carol. Não perco nenhum jornal. Vocês são 10. Obrigada, Flávio, pelo seu carinho também. Abração para você e para todo mundo de Taubaté. Agora é o Benedito de Jacareí.
Boa tarde, olhem como está a Avenida Rodrigo Melo, no Jardim Nova Esperança. Está assim desde o ano passado. Poderiam nos ajudar? Bora ver então qual que é a situação por lá. E é lixo, né? Um problema que a gente tem mostrado aí muitas vezes aqui no Band Cidade, com uma certa frequência. Não é uma exclusividade só de Jacareí, né? Vários municípios acabam enfrentando esse problema, né? Esse descarte irregular, que a gente entende, né? É muito desconfortável, né? Ver uma cena dessa. É um problema também que chega a prejudicar, né? Saúde pública. Benedito, a Prefeitura de Jacareí disse que vai verificar se esse terreno é particular ou público e ficou de nos dar um retorno. Quando a resposta chegar, nós falamos aqui. Segunda pausa no Band Cidade, a seguir o segundo episódio do especial A Arte de Ser Mulher, nessa semana que antecede a Data Internacional da Mulher, na próxima sexta-feira. Hoje é a história de uma cartunista de São José dos Campos que se posiciona politicamente e faz questionamentos usando o humor através do desenho. Eu volto em instantes. Estou de volta. Para muita gente, Quaresma é sinônimo de mudar alguns hábitos, como, por exemplo, comer menos carne vermelha. Por isso, a venda de pescados está aquecida na região. Em alguns comércios, a procura está 50% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Na Quaresma, o peixe entra no cardápio da Dona Elizabeth. Muitos católicos reduzem o consumo de carne vermelha nessa época e optam pelo pescado. Sou baiana, né? É uma tradição de família. Então, assim, na Quaresma, a gente tira as coisas que a gente mais gosta, né? Eu sou carnívora, mas assim, eu tento tirar. Não tiro o mês inteiro, mas tiro alguns dias da semana, né? A quarta e a sexta. Nesta banca, que fica aqui no Mercado Municipal de São José dos Campos, o movimento já aumentou em 50%. A expectativa é boa. Segundo a Nadir, que trabalha aqui há mais de 25 anos, os clientes estão aproveitando os preços. Sai muito, a anchova, sai muita tainha, né, a curvina, né, o robalo. Então, é porque eles já são acostumados mais a fazer. E ensopado também, sai muito cação, muito peixe, assim, curvina, que é muito bom para ensopar. Então, sai bastante para ensopar e passar. E tem os preços mais acessíveis que as pessoas compram mais para fritar. O peixe palombeta, por exemplo, está R$ 9,90 o quilo. O bonito sai por R$ 11,90 e a sardinha por R$ 16,90. Essa é a melhor época do ano para eles. Aproveitando a baixa nos preços, consumidores que adotam o pescado na alimentação já estão garantindo o estoque. Tem o problema de diabetes, colesterol, essas coisas, né? Para mim não interessa muito a carne, mas eu de vez em quando assim um churrasquinho. Eu vou e como um pouco, mas para mim o peixe é essencial mesmo. Gosto bastante do peixe. Qualquer peixe, mas a sardinha eu prefiro mais ela, porque parece que ela tem mais sabor, né? A tainha também é boa. Neste restaurante especializado em pescados, que fica na região central de São José dos Campos, o movimento já corresponde um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente tem um aumento na demanda e tem um aumento nas vendas nesse período da Quaresma. A Sexta-feira Santa para a gente, a Semana Santa, é uma data muito importante. A sexta, inclusive, a Sexta Santa, é o dia que a gente mais vende no ano, é o nosso melhor dia. A gente notou um crescimento referente ao ano passado, nesse período, de 15%, e esse ano teve um aumento de janeiro para fevereiro de 10%. Então a gente vem esse período para a gente mostra uma crescente bem bacana na procura por peixe. Período que representa a prosperidade para as famílias brasileiras. E nos comércios, a alegria de ver as panelas cheias e os preparos indo para as mesas. Essa é a magia da Páscoa, mesmo para quem não segue a tradição. Sempre consumimos e ultimamente eu pelo menos tenho comido muito também sardinha por causa do ômega. Por causa da ômega, porque a idade vai chegando, a gente não pode comer qualquer coisa, tem que saber o que vai comer. É bom e é saudável, né? E o segundo episódio da série A Arte de Ser Mulher, nessa semana que celebra o Dia Internacional, na próxima sexta-feira, traz a história da cartunista Magô, que faz do traço sua forma de falar com o mundo. Expressão política de questionamento sobre o corpo e a sociedade, com humor crítico e ácido. É o retrato da mulher fora do padrão, que, segundo ela, nunca é celebrada, mas que existe e resiste nos tempos atuais.
Eu sou a Margot Pum, eu sou cartunista, ilustradora e roteirista. Sou de São José dos Campos. Eu acredito que eu sou o resultado de muitas outras artistas que vieram antes de mim, de outras vozes, de outras mulheres muito potentes. É difícil ser um ganha-pão, assim. A indústria, o mercado é muito fechado. Para artista autoral, mulher ainda, é pior. O mercado de quadrinhos ele é extremamente masculino. Faço quadrinho para as pessoas que são parecidas comigo, não só fisicamente, principalmente na maneira ideológica, né? Eu tenho minhas bandeiras, eu tenho as minhas lutas que eu travo, as coisas que eu defendo. Eu pego uma coisa que está ali me incomodando, uma dor, um mal-estar, ou uma felicidade e tal, e aí eu divido com as pessoas, porque eu acredito que sempre tem alguém precisando ouvir aquilo. Uma mulher nunca vai ser mediana. A mulher tem que ser, assim, extraordinária. Os homens têm a possibilidade de ser ordinários e serem consumidos sendo ordinários. As mulheres, para serem consumidas nas mesmas coisas, dentro dos mesmos lugares de arte, elas têm que ser extraordinárias. E amanhã tem mais uma personagem de aqui da região nessa série, que tá ficando incrível, né? Esse foi o Band Cidade de hoje. Outras notícias da região você confere no Vale Urgente às 16h. Hoje, na série de entrevistas com prefeitos da região, Cláudio Nicolini vai conversar com Aguilar Júnior, de Caraguatatuba. Eu me despeço chamando a Águida Queiroz, que já está pronta para comandar o Falando Nisso de hoje. Oi, Águida, o Lucas está curtindo os dias de folga, né? Boa tarde. Oi, Carol. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que agora começa a ver, né, o Falando Nisso, nessa tarde muito gostosa. Luquinhas já volta amanhã, né? Só tirou uns diazinhos de folga, mas amanhã tudo volta ao normal, Carol. Merecidos, né, esses dias de folga. Vi que ele tá curtindo a praia, então vai voltar com as energias renovadas. E vai voltar bronzeado, né? Com certeza, ele adora um sol, né? E tá fazendo uns dias bonitos lá onde ele tá, né? Então exatamente. Que bom que ele tá conseguindo aproveitar. Bom programa para você, Águida. Obrigada. Beijão. Até amanhã. Beijo.